E aí, galera, então vamos lá, vamos continuar, certo? O outro tinha ficado um pouquinho extenso, então eu resolvi dar uma quebra, tá bom? E aí, galera, qual foi a conclusão que a gente teve na última aula, né? No nosso último encontro, no nosso último vídeo. A gente teve a seguinte conclusão, né? Qual é o papel da força no movimento? O papel da força no movimento era bem simples, né? Era mudar o vetor velocidade. Professor, o que é que isso quer dizer mesmo, hein? Quer dizer o seguinte, pessoal. Se um objeto fica mais rápido ou mais lento, isto é, se ele muda a sua rapidez, tá? Isso só é possível se tiver força. Tá? Então é impossível que um objeto fique mais rápido ou mais lento se não houver força. Certo? Se você está vendo algum objeto fazer a curva, por exemplo, um carro está fazendo a curva numa pista, né? Ou um avião está fazendo a curva no ar, ou uma bolinha que tu prendeu num barbante está fazendo a curva na tua mão enquanto tu gira ela, né, pelo barbante. Ou seja, se um objeto faz a curva, isso só é possível se houver força. Né? Por quê, professor? Fazer a curva é mudar a direção e o sentido da velocidade, é alterar o vetor velocidade. E segundo as constatações de Galileu, só é possível alterar o vetor velocidade se houver força. Esse é o papel da força no movimento. Professor, e se não houver força? O objeto tem que estar parado, que nem Aristóteles previa? Não. Se não houver força atuando no objeto, o Galileu descobriu que dois estados são permitidos. Se não houver força, né, quais são os estados permitidos pelo objeto? Ou ele está em repouso, e isso Galileu e Aristóteles concordam, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Em outras palavras, se não tiver força, o vetor velocidade não muda, ele é constante, e conforme a gente viu no último vídeo, só há dois casos, só há dois estados nos quais o vetor velocidade é constante: repouso e MRU. Tá? Então esses são os únicos estados permitidos se não houver força. Isso foi a constatação que Galileu teve devido a vários e vários e vários experimentos. Não só esse que eu comentei aqui. Eu comentei os dois mais famosos, tá? Mas foram inúmeros outros. Beleza? E aí, galerinha? Galileu deu um nome a isso. Né? Esse fato estranho que a natureza mostra pra gente, né? Que a natureza revela pra gente. Que fato estranho? Esse fato de que os objetos só podem mudar sua velocidade se houver força. Né? A essa constatação, Galileu deu um nome: inércia. Certo? Entenda que inércia não é a resposta, né, para esse fato. Como assim, professor? Não estou entendendo, não. Pessoal, seguinte. Quando eu digo para vocês que um corpo só pode mudar seu vetor velocidade se houver força, isso é uma constatação retirada exclusivamente dos experimentos, da experimentação. Mas você poderia me argumentar, você poderia me perguntar, professor, por que, que um corpo só altera o seu vetor velocidade se houver força? Por quê? Por que, que um corpo não consegue fazer a curva sem com que haja força? Por que, que um carro não consegue acelerar ou frear se não houver força? Por que, que precisa de força, professor? Pois é, essa é uma pergunta muito boa. E é uma pergunta que absolutamente ninguém sabe responder. Certo? E ninguém sabe responder por um simples fato. Né? Isso é uma coisa intrínseca à natureza. Tá? Até hoje ninguém nunca conseguiu responder a isso e talvez ninguém nunca consiga. Né? Isso é um fato estabelecido pela natureza. A natureza escolheu ser assim. Tá? Se você é religioso, pronto. Porque Deus quis. Essa seria a resposta, em outras palavras. Certo? A gente não sabe dizer o porquê. E a esse fato, a esse ponto, né, que diz pra gente, que a natureza mostra pra gente que só pode a velocidade mudar se houver força, é o que a gente chama de inércia, certo? Então inércia é o nome que a gente dá, né, ao seguinte ponto: um objeto, um corpo qualquer, só muda o seu vetor velocidade se houver força. Se não houver força, né, só dois estados são permitidos: repouso e MRU. Tá? Inércia não é a explicação disso. Inércia é só o nome que a gente dá a isso. Tá bom? Então deixe que fique bem claro. Inércia não é a resposta da pergunta que eu formulei agora. Inércia é só o nome que a gente dá a essa pergunta, praticamente, a esse fato, a essa constatação experimental de Galileu. Tá? Então, o que é o conceito de inércia? Né? Inércia é justamente essa tendência que todos os corpos têm em conservar sua velocidade, em querer mantê-la constante. Isto é, se aquele objeto está em repouso, ele quer continuar em repouso. Se ele está em MRU, ele quer continuar em MRU.
certo? Porque somente nesses dois casos a velocidade é constante. De tudo que a gente discutiu aqui, a gente pode concluir duas coisas, né? Todo e qualquer, toda e qualquer matéria possui essa característica, essa propriedade, essa tendência chamada inércia, tá? Então isso é uma coisa intrínseca à matéria, tá? Tá associada à matéria. Qualquer matéria tem essa propriedade, tem essa tendência. A gente não sabe por quê, mas a gente sabe que tem, certo? E outra coisa, né, é que para que um objeto, né, vença essa que a gente chama de tendência inercial, o que é vencer a tendência inercial? É um corpo que está em repouso começar a se movimentar. A tendência inercial dele é se manter em repouso, mas se ele consegue vencer essa tendência, ele consegue entrar em movimento. Se um corpo está em MRU, ele tende a ficar em MRU. Isso é a tendência inercial dele. Para ele conseguir sair do MRU, ou seja, parar, acelerar, fazer curva, é preciso de força, é preciso de uma intervenção externa. Então essas são as conclusões, tá? Isso é a ideia de inércia na física, tá bom? E aí a gente pode ir agora, né, para o primeiro princípio postulado, né? O Newton, ele continuou as ideias de Galileu, ele continuou os experimentos de Galileu e ele solidificou as ideias de Galileu em leis, tá? Ó. A primeira dessas leis é chamada lei ou princípio da inércia. E aqui vem um ponto curioso para vocês. Na física, quando vocês verem o nome princípio, é o seguinte, a gente não sabe por que isso acontece, mas a gente sabe que acontece. Como assim, professor? Princípio fundamental da eletrostática. Vocês já viram isso na química. O que esse princípio diz? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Professor, por que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem? Pois é, muito boa sua pergunta. Ninguém sabe responder. Né, ó, a esse fato, né, a gente dá um nome. A gente chama de princípio fundamental da eletrostática. Mas a gente não sabe por que isso acontece. A gente só sabe que acontece. Professor, o que o princípio da inércia diz? Que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, ou seja, o MRU, né? A menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Certo? Professor, mas por que todo objeto tende a ficar em repouso ou MRU? Muito bem, princípio. A gente não sabe. Por quê? A gente só sabe que isso acontece porque os experimentos evidenciam isso pra gente, mas a gente não sabe explicar o porquê que é desse jeito. Pegou a ideia? Então, se você vê o nome princípio, você já sabe, né? A galera não sabe explicar o porquê que aquilo é daquele jeito, mas a gente só sabe que aquilo é daquele jeito devido aos experimentos. Tá bom? E aí eu queria já deixar uma coisa bem clara para vocês, então. Vou esquematizar essa lei aqui. Então, se não houver força resultante atuando no objeto, né, se a força resultante que atuar nele for nula, então a gente diz que esse objeto está em equilíbrio. Equilíbrio é o nome reservado a sempre que a força resultante é nula. Tá? E há dois tipos de equilíbrio. Há o equilíbrio estático e o equilíbrio cinético. Tá? Então, sempre que o objeto não tem força resultante, a gente diz que ele está em equilíbrio, e há dois tipos de equilíbrios possíveis, né? O equilíbrio estático e o equilíbrio cinético. Equilíbrio estático é sinônimo, é análogo, é a mesma coisa de repouso. Estático, parado. Equilíbrio cinético é a mesma coisa, é sinônimo, é análogo, né? A MRU, certo? Então, se você vê o nome MRU ou equilíbrio cinético, saibam que é a mesma coisa. Se você vê o nome repouso ou equilíbrio estático, saibam que é a mesma coisa. Não faz diferença, tá bom? Então fica com isso aí na cabeça, vai ter umas questões que vão cobrar isso aí de vocês. Beleza, galera? Você viu aqui que eu botei primeiro enunciado, né? Porque na verdade o princípio ou postulado da inércia, ele tem vários e vários e vários enunciados. Tá, ó. Um outro enunciado que eu posso colocar aqui para vocês é esse, ó. Um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Dito de outra maneira, um corpo só consegue mudar sua velocidade, né, seu vetor velocidade, se houver força, certo? Então esse é o chamado princípio da inércia. E pessoal, eu botei aqui uma observação, ó, fique atento. Fique atento. Fique atento com o quê, professor? Inércia, como a gente estava vendo aqui, é justamente isso, né? É essa tendência que todo objeto tem de manter a sua velocidade constante, né, na ausência de força. Isso é inércia. Tudo bem. Só que na física, pessoal, inércia aparece num outro contexto, num outro significado. Inércia
ela pode estar tanto associada à primeira lei de Newton, né, que é o chamado princípio da inércia, que a gente acabou de ver, como ela também pode estar associada a outro significado. Inércia, muitas vezes, é sinônimo de massa. Né, ó? Por quê, professor? Quanto maior a massa do corpo, mais difícil é você colocar ele em movimento. Mais difícil é você mudar o movimento dele. Como assim? Se você tem uma pedra gigantesca aqui e o cara tenta puxar, é muito difícil dele fazer essa pedra sair do repouso. É muito difícil com que essa pedra vença a tendência inercial dela. Então você está associando o seguinte, pô, se em vez de uma pedra gigante fosse, sei lá, uma pedrinha pequena, se o cara puxasse com a mesma força aqui, ele conseguiria fazer essa pedrinha se mover. Mas só por essa pedra ser maior, por essa pedra ser mais massiva, mais pesada, é mais difícil fazer ela se mover. Certo? E aí, professor? E aí que é justamente esse ponto que eu queria chegar. Você está observando então que quanto maior a massa, mais difícil é fazer com que esse objeto saia do repouso e se movimente, não tá? Então, mais difícil é ele vencer a sua tendência inercial. Ou seja, a massa, né, ó, é a grandeza que calcula, né, que quantifica a inércia. Então, massa muitas vezes está como sinônimo de inércia, ou inércia está como sinônimo de massa. Então, algumas vezes a questão vai falar assim, olha, esse corpo tem muita inércia, porque ele tem muita massa. Quanto mais massa, mais difícil é mudar a velocidade. Tá bom? Se essa pedra, por exemplo, estivesse escorregando, seria muito difícil de você conseguir pará-la. Ou seja, de você vencer a inércia dela de querer escorregar. Tá? Então, quanto maior a massa, mais difícil de mudar a inércia. Portanto, a gente associa massa à inércia. Fica atento a isso. Inércia aparece tanto no contexto de primeira lei como no contexto de como sinônimo de massa, tá bom? Ela tem esses dois significados aí. E aí eu botei algumas figurinhas aqui, né, só para você poder ver, ó. Então, por exemplo, o pessoal tá andando no carro aqui, a família tá andando no carro e o carro bate num poste, né? Então a tendência dessas pessoas que estavam dentro do carro eram continuarem andando junto com o carro. Essa é a tendência natural, continuar em MRU. Só que ao bater, ao parar abruptamente, essas pessoas elas são reboladas para fora justamente por quê? Porque é uma tendência que os corpos delas têm de querer continuar o movimento, de prosseguir com esse movimento. Então por isso que elas vão para frente. Não, parou de uma vez, a tendência é continuar o movimento, então os corpos continuam. E é por isso que é tão importante o cinto de segurança. Não. É por isso, por exemplo, que quando o carro acelera, né, o carro estava lá com uma certa velocidade constante. Aí o cara vai e acelera. Quando ele acelera, a sua tendência é ser jogado para trás. Porque você queria continuar, né? A sua tendência é continuar com a mesma velocidade que você tinha antigamente. Então por isso que teu corpo vai para trás. Certo? Se o carro freia de uma vez, como a gente discutiu aqui em cima, a sua tendência era continuar em movimento. Só que o carro freou, reduziu velocidade. Só que a tua tendência é continuar o movimento com a mesma velocidade. Inércia. Você não quer mudar a sua velocidade de hipótese alguma. Não. Então você quer continuar o movimento. É por isso que teu corpo vai sozinho para frente. Certo? Se o carro freia. É por isso que quando esse cara cai na cama elástica, essa pessoa cai na cama elástica, as folhas elas continuam no ar durante algum tempo. Claro que depois elas caem porque tem um peso puxando para baixo, mas no momento do impacto, por inércia, elas querem continuar em quê, professor? Repouso. Elas não estavam em repouso aqui? Pois bem, elas querem continuar em repouso, certo? É por isso que durante um breve instante ali elas continuam em repouso, inércia, tá bom? E aí, galerinha, para a gente encerrar aqui essa primeira parte, né, da lei da inércia, eu queria só fazer uma questão com vocês, tudo bem? Que é uma questão bem bacana, tá? É uma questão que vai permitir a gente resumir tudo que a gente conversou até o momento. Então, vamos lá, essa questão está no TD de vocês, tá? Indique a alternativa que está em desacordo, cuidado, ele quer a falsa, né, com o princípio da inércia, tá bom? Item A. Se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis: repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Epa, tá certo? Tá demais, né? Ó, a gente viu, até fiz um esquemazinho, ó. Se a força resultante que atua numa partícula é nula, ou seja, se não tem força resultante, né, ó, então essa partícula é dita tá em equilíbrio, né, e esse equilíbrio pode ser de dois tipos, pode ser estático ou cinético. Lembre que equilíbrio estático é a mesma coisa, é sinônimo de repouso. Equilíbrio cinético é a mesma coisa, é sinônimo de MRU. Então, realmente, isso aí tá verídico, né? Ó. Se não há força resultante, dois estados cinemáticos são possíveis, repouso ou MRU. Item verdadeiro, portanto, a gente não vai marcar ele, porque a gente quer o que está em desacordo, tá bom?
Item B. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação de uma força resultante não nula. Perfeito, né? Isso é justamente o princípio da inércia. Você só pode mudar o vetor velocidade, ou seja, um objeto só pode fazer a curva, só pode ir mais rápido, só pode ficar mais lento se houver força. A velocidade só muda se houver força, tá bom? Então tá perfeito, tá verdadeiro. C. Uma partícula livre de ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer suas tendências inerciais. Eita, verdadeiro, professor, isso aí tá demais, né? Ó, tendência inercial, lembra? O que é tendência inercial? A gente conversou sobre isso agora há pouco tempo. É o seguinte, se um objeto está parado, ele tende a ficar parado até que uma força atue sobre ele. Então isso é a tendência dele, é ficar parado. Então para ele vencer essa tendência, para que ele deixe de ficar parado e entre em movimento, é preciso que ele tenha uma força atuando sobre ele. Tá bom? Se o objeto está lá em MRU, ele vai permanecer em MRU para sempre, a não ser que alguma força atue sobre ele e faça ele parar. Tá bom? Então, tá perfeito, esse está correto. Então a gente não marca ele porque a gente quer o de novo que está em desacordo. D. Olha só. Numa partícula em movimento circular e uniforme, a resultante das forças externas não pode ser nula. Epa, vamos com calma porque aí é mais delicado. Tá, observa a figura que eu fiz. Vamos inventar que isso aqui é um movimento circular e uniforme. Professor, o que é um movimento circular e uniforme? O nome está dizendo pra gente. É um movimento que acontece ao longo de uma circunferência e a velocidade é em módulo constante. Como assim, professor, em módulo? A rapidez não muda. Se isso aqui for um carro, esse carro está sempre com o velocímetro apontando para o mesmo valor. Se isso aqui é um carro a 60 km por hora, ele está o tempo inteiro a 60 km por hora, 60 por hora, 60 por hora, 60 por hora, 60 por hora. Ou seja, a rapidez dele não muda. Lembre-se que o nome uniforme se refere à rapidez constante. Tá bom? Tá, professor. E aí? E aí que ele está falando o seguinte pra gente, ó. Numa partícula em movimento circular uniforme, ou seja, nesse movimento aqui, a resultante das forças externas não pode ser nula. Bem, professor, se é uniforme, a rapidez não muda. Então, em módulo é sempre a mesma velocidade. Perfeito. Mas você está vendo aqui nessa figurinha que, como é um movimento circular, é um movimento em que o objeto faz a curva, né? Se o objeto faz a curva, tu tá vendo aqui na figura que o vetor velocidade, embora não mude a rapidez, está alterando direção e sentido. É verdade, professor? Então o vetor velocidade está mudando. A professora é uniforme? Tá, mas não confunda as coisas. O uniforme quer dizer que a rapidez não muda, que é sempre 60 km por hora o tempo inteiro. 60 por hora, 60 por hora, 60 por hora. Ou é sempre 30 km por hora o tempo inteiro. 30 por hora, 30 por hora, 30 por hora. Enfim, que é sempre a mesma velocidade em módulo o tempo inteiro. Mas ainda assim você está vendo que a direção e o sentido do movimento estão mudando. Esse movimento não é retilíneo. Se ele não é retilíneo, direção e sentido mudam. E se direção e sentido mudam, a velocidade muda. E se a velocidade muda, tem que ter força. Professor, mas tem que ter força ou pode ter força? Meu amigo, tem que ter força. Para a velocidade mudar, tem que ter, é obrigatório ter força, tá bom? Se você imaginar aqui, ó, eu inventei que isso aqui era uma pedrinha que estava, né, girando em torno de um prego, ou pode ser sua mão aqui que está fazendo essa pedrinha girar. E aí suponha que você prendeu ela a um barbante e você começou a fazer essa pedrinha girar, né? Ó. A pedrinha girar, 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 girar. Tá, e aí? E aí que, enquanto essa pedrinha gira, né, esse barbante ele fica esticado. Esse barbante vai aplicar na pedrinha uma força. E essa força a gente vai ver até a próxima aula, mas você já sabe que força é essa. Força que um fio, que um barbante aplica no objeto, a gente chama de força de tração ou tensão. Tal. Então esse barbante fica esticado e aí ele acaba aplicando uma força de tração nessa bolinha. Então, para essa bolinha fazer esse movimento curvo, precisa de uma força. Professor, que força é essa nesse exemplo que o senhor deu? É a força de tração. Então, essa força de tração está apontando para o centro da curva. E é ela quem faz a bolinha mudar a direção e sentido. Certo? Fique com isso na cabeça. Quando um carro faz a curva numa pista, por exemplo, a força que faz o carro fazer a curva é a força de atrito, certo?
Então a gente vai ver isso depois. É por isso que se a pista estiver muito escorregadia, muitas vezes o carro não consegue efetuar uma curva, tá? Porque ele precisa do atrito para fazer a curva. Tranquilo? Então o item D está verdadeiro, né? Realmente, se ele está no movimento circular, a resultante não pode ser nula. Sobra o item E. Não. Uma partícula pode ter movimento acelerado sobre força resultante nula? Epa, calma aí, vamos aqui, vamos aqui. Né? Se você lembrar... Deixa eu apagar aqui. Uma partícula pode ter movimento acelerado sobre resultante nula? Não, né? Porque lembra que o que é aceleração, professor? Aceleração está associado a mudar velocidade. Para ela mudar a velocidade, ou seja, para ela estar acelerada, precisa com que haja força. Então não tem como ela estar acelerada sem força. Tá? Então esse item aqui contraria a lei da inércia. Então que item a gente marca? Item E. Tá bom? Esse item está de desacordo, vou relembrar, porque se o movimento é acelerado, a velocidade muda. E a velocidade só pode mudar se houver força. Então esse item aqui está contrariando a lei da inércia. E aqui, galera, eu já queria abrir um parênteses que vai dar início à nossa próxima aula. O que você está vendo aqui com isso? Força, né, ó, é o agente responsável por alterar velocidade, certo? Então, força é o agente responsável por alterar a velocidade. Vamos escrever isso aqui. E a gente aprendeu lá na cinemática que quando a velocidade muda, esse movimento tem aceleração. Aceleração é o cálculo da taxa de variação de velocidade, certo? Então o que você está vendo com isso? Se a velocidade muda, tem que ter força. Mas se a velocidade muda, esse objeto tem aceleração. Então o que eu quero que você veja com isso é que força e aceleração tem tudo a ver. Né? Ó, certo? Ó, tem tudo a ver. Força e aceleração são grandezas que vão estar associadas, ligadas. Um objeto só vai mudar a velocidade, isto é, só vai ter aceleração, se sobre ele houver força. E é daí que vai vir a segunda lei de Newton, né? Ó, força, aceleração, massa, eu sei que você sabe qual é. Tá? Então, próxima aula, a gente vai voltar justamente com a segunda lei, onde a gente vai explorar essa ideia aqui. Tranquilo, galerinha? Pois valeu e até a próxima.